espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim falar do meu primeiro período de Direito. Eu sei que vocês perguntaram muito, pediram muito esse vídeo, estavam muito curiosos. Vou falar de tudo, assim, quando, como, onde, com quem, Vou responder as dúvidas que eu pedi pra vocês mandarem no Instagram. E assim, eu super entendo, porque eu pesquisei alguns vídeos sobre o primeiro período de Direito ou Direito em si no YouTube. A maioria não é muito completo, ou não é muito bom, ou é meio chato. Então, eu espero que isso aqui seja diferente e bom pra vocês. Ó, primeiro a gente vai falar mais objetivamente e depois a gente fala mais subjetivamente, tá? E, vamos lá. Quando eu fiz o primeiro período de Direito? Em 2017.1, ou seja, primeiro semestre do ano de 2017. Mais especificamente, foi de março até junho, julho, por aí. Onde eu fiz esse primeiro semestre? Eu fiz na Universidade Federal do Maranhão. Quando eu tinha aula? De segunda a sábado. Nem todos os sábados, dependia do professor, mas enfim. Quais eram os horários das aulas? As aulas iam de 7h30 até 11 horas, isso no período da manhã. Quais eram as matérias? Introdução ao Direito, ou Introdução ao Estudo do Direito, Psicologia Jurídica, Metodologia do Trabalho Científico, Antropologia Geral e Jurídica, Introdução à Filosofia do Direito, História do Direito, Economia Política e Direito Romano. Eu sei que só falar os nomes é um pouco jogado, então pra dar um geral pra vocês. Introdução ao Direito, é literalmente Introdução ao Direito. A gente começa a estudar a teoria do direito, o que é norma, o que é valor, o que é forma, o que é lei, o que não é, o que vale, o que não vale, as teorias. É uma coisa mais abstrata mesmo, mas já começa a fazer umas correlações com o prático, com o concreto, o que se sucede nos dias atuais. Por isso a gente começa a entender algumas coisas. Psicologia Jurídica, pra mim, especificamente, foi um pouco jogado, mas era basicamente psicologia e alguns modos de comportamento das pessoas em determinadas situações, como elas estão se sentindo, se elas estão cobertando alguma coisa. Psicologia aplicada ao campo jurídico. Metodologia do trabalho científico. Os nomes são meio autoexplicativos, mas é assim, aprender as normas da ABNT, basicamente. Como fazer referência, sumário, como fazer um projeto de pesquisa. Por exemplo, aqui uma xerox linda que eu guardei, porque é muito útil. A gente aprendeu como fazer referências e, tipo, tinha que ficar escrevendo à mão. E olhando aqui, tipo, como que é quando a autoria é desconhecida, quando não tem local, colocar a editora primeiro ou local depois, essas coisas. Antropologia Geral e Jurídica também foi um pouco jogado, mas foi assim, estudo dos povos, dos primitivos aos mais atuais, e aí, tipo, o desenvolvimento do direito neles, assim, o desenvolvimento das regras da sociedade, o funcionamento das sociedades, que, óbvio, vai refletir no funcionamento do direito. Introdução à filosofia do direito também é, tipo, é filosofia, só que aplicada ao direito. A gente estuda os pensadores e eu vou explicar melhor numa das perguntas. História do direito é estudar o direito nos mais diferentes povos, os povos hebreus, os povos egípcios. Economia política ficou um pouco jogado também, mas basicamente a gente estudou os princípios da economia, por que ela é naturalmente política, oferta, demanda. Eu não lembro mais muito bem, gente, me desculpa. Em direito romano, a gente estudou o direito romano. Por que a gente tem história do direito e tem direito romano separado? Porque ele é especial? Sim, porque ele tem um peso maior na formação do direito que a gente conhece hoje. Foi o que mais influenciou, foi dos direitos que mais se destacou na humanidade, pelo menos nas civilizações antigas, principalmente por causa do Corpus Juris Civilis. Então tem uma atenção especial da gente. Beleza, eu tinha todas essas matérias e elas se organizavam nesses horários aqui. Tá? Lindos. No sábado, tecnicamente, era pra ser só o primeiro horário de direito romano, mas acabava sendo sempre tudo. E claro, né, tinha dia que os professores faltavam, só avisavam quando a gente já tinha chegado na universidade, normal. Coisas normais da pública. Como funcionavam as provas? Isso dependia muito do professor, porque eles têm muita liberdade pra fazer o que eles querem. Então pode ser uma dissertativa que você faz lá, pode ser uma que você traz pra casa, objetivo. A maioria foi trabalho. Eles mandam um trabalho que vale uns pontos, e às vezes eles podem mandar dois, tipo, um que vale 7, outro que vale 3. No fim, tudo vai somar e vale 10. Pra vocês terem uma ideia, teve uma prova que é uma dissertação, uma prova de direito romano. Pois é, era sempre uma surpresa. Mas uma coisa interessante que eu achei bem diferente da escola é que não são 4 provas por semestre, são 3. E sobre as minhas notas, meninos e meninas, eu não lembro. Mas basicamente eu fiquei ali entre 8, 9 e 10. Nem tanto 10 assim, mas enfim, uns 8, 8,5. Mas o que eu lembro com toda certeza, porque foi uma conquista, foi que introdução ao direito, nas 3 provas que tiveram eu tirei 10, tá? Tudo bom, tudo ótimo. Deus é top, né? Porque eu mesma não sei como isso se sucedeu. Então, basicamente, esse é o geral. Mas antes de partir para as perguntas, é importante frisar que cada faculdade é diferente. É importante, é válido procurar a grade da sua faculdade antes de entrar nela. Tem geralmente nos sites online, óbvio que online. E é isso, observações feitas. Você sempre gostou de direito? Não, eu nunca tive o menor interesse. Eu sempre falava no terceiro ano que eu não ia fazer porque eu achava que era muito chato e lazy, não sei o que, não me imaginava. Por que você decidiu cursar direito? Na verdade, foi mais pra
experimentar, porque eu sabia que era um dos cursos que tinha nota de corte mais alta. E como eu não sabia o que eu queria, eu meio que não tinha nada a perder, sabe? Então eu entrei pra ver. É meio controverso, porque meio que eu já sabia que eu achava um saco e dizia que eu nunca ia fazer, mas paguei minha língua e foi isso, sabe? Como você programava sua rotina de estudos durante o curso? Na real, não tinha rotina, né, meninas? Eu era muito desorganizada. Porque assim, eu já tava muitos meses de férias, né, por causa do Enem, até sair o resultado, novembro até março. E era uma coisa nova pra mim, eu não sabia como estudar, pelo que estudar, então eu passei muitas semanas, quase o semestre inteiro, me adaptando. Ao chegar em casa à tarde, eu tentava pegar os livros, que eu já peguei vários na biblioteca no começo, e ler o capítulo que eu achava que tinha a ver com a aula que tinha sido dada. A real é que geralmente eu não conseguia ler tudo, porque é muita página, às vezes é prolixo, é chato, eu não entendia, e eu tava meio desestimulada no começo, porque eu não tava entendendo nada. Então, passei muito tempo sem realmente uma rotina e, na real, não desenvolvi uma. Porque depois de um tempo começou a ter muito trabalho, então eu comecei a focar muito mais nos trabalhos do que nos estudos. Então, enfim. Qual a diferença do estilo de estudo pro Enem pro estudo de Direito? Por exemplo, mais leituras, menos exercícios e tal. Assim, eu acho que nem dá pra comparar, porque começa já pelas matérias, são muito menos e são muito diferentes, e tipo, as aulas na universidade ou na escola são totalmente diferentes, depende dos professores, mas na faculdade costuma ser mais jogado, depende, né, se você já vem de escola pública ou não, que costuma ser jogado. E assim, também tem a questão do material, geralmente a escola te dá apostila, te dá livro com exercício, tu sabe exatamente por onde seguir, mas na universidade você não tem muito isso, exercício nunca nem vi. E mesmo na internet é mais difícil de encontrar videoaula, exercício mesmo, porque alguns sites têm, mas às vezes eles cobram. Deixam lá a pergunta, mas eles cobram pelo gabarito, aí você fica... E nem querendo ou não, às vezes a gente vê como um estudo mais a longo prazo. Claro que você vai estudar pra sua carreira e tudo pra vida, mas não tem toda aquela pressão, exceto quando você tá no último ano, né, porque tem a famosa OAB, ou pode fazer antes. Claro que tecnicamente pro Enem você estuda um mundo de assuntos diferentes, coisas opostas tecnicamente, e no direito é mais uma coisa só, sabe? É mais homogêneo. São as áreas do direito, mas todas convergem pro fato de ser direito e ser humanas. Já começa com os assuntos relacionados ou é a revisão do ensino médio? Nenhum nem outro. Não começa já com os assuntos relacionados, pelo menos na minha faculdade não começou, mas em algumas sim. Já vi algum vídeo de uma menina no YouTube falando de direito, no primeiro semestre ela falando de constitucional, que é a matéria que estuda a Constituição em si. E eu só tinha introdução ao direito. Mas também não é a revisão do ensino médio, porque, por exemplo, tem introdução à filosofia no meu primeiro período, mas é uma filosofia voltada ao direito. Mesmo o direito romano, que a gente chega a ver um pouquinho na escola, quando a gente fala de Roma, é mais profundo, é mais o direito em si, é mais corpus juris civis, os legisladores, o que eles fizeram, deixaram de fazer. A gente estuda um pouquinho da história geral, querendo ou não, porque tem que entender o contexto social, mas tudo pra entender como é que as regras funcionavam, porque elas eram daquele jeito. O que você achou das matérias? Se falar das matérias isoladamente, do assunto, a maioria é legal, achei ok. Mas a maioria dos professores não tinha uma didática muito boa, não instigava aquele interesse, entendeu? Que é o ponto-chave pro estudo. Se você se interessa, você vai atrás, você estuda mais, você entende melhor. Tem essa disparidade. Tipo, eu gostava do assunto em si, mas o professor me deixava meio... né? Qual foi a melhor matéria? Eu diria que Direito Romano era uma das coisas mais legais, porque... eu gosto de história, eu gosto muito das civilizações antigas também, Grécia, Roma, e ver as origens do que a gente chama hoje de direito. Mas o professor também, né, não, gente, não. Qual foi a pior matéria? A mais chata, assim, foi metodologia do trabalho científico. Não é exatamente uma coisa que você estuda, uma coisa que você memoriza, uma coisa que você entende, mas... qual foi a matéria mais difícil? Olha... foi introdução ao direito. Feliz ou infelizmente, na verdade, infelizmente, porque eu ficava... é a única matéria que tem de direito em si, eu não tô entendendo essa daqui, então o que eu tô fazendo? Não sei, gente, no começo eu sentia que ele tava falando grego. Filosofia é como na escola? Como eu falei, não, é mais voltada ao direito em si. Por exemplo, sempre chegava no embate justnaturalismo versus justpositivismo. Jus de direito, naturalismo de naturalismo natural, positivismo do método cientificista de Augusto Comte, da filosofia. Mas basicamente, o justnaturalismo é uma corrente que acredita que existem direitos naturais, independentes da vontade do homem ou do que ele colocou como lei formalmente, e o justpositivismo só aceita como lei aquilo que é posto justamente formalmente como lei, que algum legislador colocou e que foi racionalizado. Por exemplo, Antígona, a gente analisou um pouco a história. Eu não lembro, mas eu vou deixar pra Débora da edição explicar. Basicamente, o que acontece é que Polínice, que é irmão de Antígona, tenta realizar um golpe de estado em Tebas e ele é assassinado. Aí Creonte, que era o governante da época, determinou que ele não poderia ser enterrado e que quem descumprisse essa ordem também ia ser assassinado. Só que Antígona cagou pra isso, porque pra ela seria uma desonra muito grande não poder enterrar o irmão. Talvez seja alguma coisa relacionada às crenças deles. Aí Creonte vai lá e fala: Antígona, mas tu não sabia que não podia fazer isso? Ela falou: sabia. Aí ele pergunta: e mesmo assim tu teve essa audácia
E a resposta dela é a mais pura defesa ao direito natural. Abre aspas. Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou, e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas sim. E ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me venham a punir os deuses. Então não é como no ensino médio, é um pouco mais aprofundado. E depende do seu professor, claro. Mas assim, no começo realmente pareceu muito ensino médio. Você tomou pau em alguma matéria? Não, entendeu? Não, graças a Deus, é bom demais. As disciplinas são muito decorebas? Depende da disciplina, mas não tem como fugir. Tem umas coisas decorebas, principalmente introdução ao direito. Por exemplo, você tem que gravar o que é teoria, valor e norma. E às vezes, como tem vários autores, tipo assim, tem Miguel Reale, tem Norberto Bobbio, Ferraz Júnior, que você vai estudar o que eles acham. É como em filosofia na escola. Você estuda o que cada autor pensa. É bom pro seu embasamento, sabe? O conceito de uma palavra, às vezes, varia de um autor pro outro. Direito romano é meio história, assim, tem que saber algumas datas, alguns nomes de legisladores. Saiu estranho, legisladores, né? Isso, claro, também vai depender do seu professor e do método de avaliação dele. Alguns prezam muito por isso, mas outros, felizmente, não. Tem muito seminário? Tem muito. Seminário, assim, eu entendi, é o trabalho que a gente faz que é seminário, né? Não aqueles que a gente vai. Depende, como sempre, dos professores. Mas a maioria dos professores mandava muito trabalho, principalmente em grupo, porque era uma turma de 50 pessoas e, enfim, né? Ficava mais fácil pra eles avaliarem. Pra vocês terem uma ideia, a agenda que eu usava aqui em rosa é o tipo, é até esse dia que tem que fazer o trabalho. E em amarelo, tipo, vai ser nesse dia. Tudo bom? Apreciem. Então tinha semana que tinha, tipo, um atrás do outro mesmo, literalmente. Acontecia também dos professores, tipo, não darem aula e fazerem com que a gente aprendesse fazendo o trabalho. A ideia deles era esse. Trabalho pra compensar o que eles não tinham dado aula. Ter dificuldade em falar em público é um problema? Não, porque basicamente a única coisa que exigia essa habilidade é a apresentação de trabalho. E nem sempre todo mundo tinha que apresentar o trabalho. Só que assim, é uma coisa que você desenvolve mesmo ao longo do curso e ao longo da vida. Se você realmente se permitir se colocar em situações que vão te desafiar, você melhora. Se você não se permitir, se você continuar na mesma e não tentar, você realmente não vai melhorar. No resto do curso, eu não sei te dizer. Precisa do vademecum já no primeiro semestre? Tudo que eu tô respondendo com depende, mas é porque depende. Pra mim, como já deve ter dado pra perceber pela grade que eu falei, não precisou. A gente não chegou a estudar Constituição, não chegou a estudar Código Penal, código nenhum. Você acha necessário comprar um fichário por causa das xerox e folhas soltas? Necessário? Não. Eu vivi sem isso. Como sempre, depende de você, do jeito que você gosta de se organizar. Eu nunca usei fichário. Com um caderno e uma pasta normal, ou daquelas sanfonadas, você já vive tranquilamente. A sanfonada é boa pra dividir entre os assuntos, mas também, assim, nem todo professor pede muita xerox. Às vezes você vê que aquela xerox você pode ler em PDF. Dá vontade de morrer logo no primeiro semestre? Sim, muito trabalho, muita coisa, aí você fica assim, não tô entendendo nada. Brincadeiras à parte, né? Mas tinha momentos que eu ficava, meu Deus do céu. Quem te ajudava nas provas? Tá, né? Pergunta de amigo não vale. Chega. Tem que ler muito? Eu diria que sim. Como eu falei dos materiais, não tem muita videoaula, não tem coisa pra você fugir dos livros realmente. Então, geralmente é isso que vai ter pra você estudar. Os livros que a universidade oferece, ou você compra, enfim, dos autores. E os textos costumam ser grandes, costumam ser prolixos, infelizmente. Há várias voltas pra falar de uma coisa muito simples. Às vezes você consegue achar uma videoaula, consegue achar um resumo, se vira pra prova com aquele resumo. Mas não é o melhor pro seu estudo, pro seu entendimento, pro seu embasamento, sabe? É diferente do ritmo de alguém que já é acostumado a ler? Depende do seu ritmo de leitura, se você é acostumado a ler. Se você lê livros de 400 páginas, se você lê de 1000, se você lê de 200. Também depende do tipo de livro que você lê. Se você lê mais ficção, história, aquela coisa que te prende, é diferente, porque é um livro acadêmico. Você não avança tão rapidamente, geralmente. Por exemplo, às vezes uma página requer mais atenção e mais horas do que outro livro normal. Eu queria ler um capítulo em um dia, e às vezes eu não conseguia porque eu lia 3 páginas em 1 hora. Demorava muito pra entender. Isso varia de pessoa pra pessoa. Talvez você seja lerda, talvez. Tem que gostar de ler? Eu não diria tem que gostar, mas gostar com certeza vai te ajudar. Mesmo assim, os livros que você vai ler são livros acadêmicos. Por exemplo, eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler. Mas eu não gostava de ler aqueles livros. Se você odeia ler, realmente vai ser complicado. Eu acho que ninguém realmente gosta de ler aqueles livros. Nossa, algumas pessoas são aficionadas por direito e, meu Deus, parece que amam. Eu nunca perguntei. Qual era o seu material e o que você levava? Meu material você pode ver nesse vídeo, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima pra você apertar no vídeo e assistir depois de terminar esse aqui. Mas, por exemplo, eu não levava muito notebook, porque é um pouco perigoso. E porque às vezes realmente não precisava. Se você fosse anotar nele, mas eu tinha vergonha de ser aleatório, levar um notebook e ficar anotando no meio do povo. O que eu tô querendo dizer, não se baseie necessariamente pelo que eu botei lá, mas aquilo foi um como é que fala isso? Um starter pack. Pacote de iniciantes, tá? Português. Quais foram as dificuldades que você encontrou no curso? A maior dificuldade foi o começo de estar entrando em uma coisa nova, num ritmo novo, lugar novo, pessoas novas e professores diferentes, aulas diferentes. Então eu não sabia
como eu falei também do material, essa foi uma das maiores dificuldades. Eu não tinha tudo pronto pra mim. Tem que correr atrás, você tem que botar a cara a tapa mesmo pra ler os autores. E se achar difícil, vai pra outro. Se todos forem difíceis, se lascou, vai ter que ler algum. E eu não tava conseguindo prestar atenção nas aulas, eu não sabia o que anotar, o que não anotar. De resto, os assuntos em si e tal não eram tão complicados assim. Eram introdutórios, eram coisas que os professores não davam muito bem. E sim, isso foi uma dificuldade dos professores, porque eles eram a porta de entrada, digamos, pra eu entender os assuntos. E como eles eram uma porta de entrada que tava fechada, né? Não é que eles não sejam bons, às vezes tem um super cargo federal, mas não tem aquela didática e às vezes não tem realmente interesse em ter a didática pra passar pro aluno, porque eles são concursados. É chato você saber que tem que ficar sendo desestimulado porque você sente que você é incapaz de entender, sabe? Ou de prestar atenção, sendo que às vezes a aula só é mal feita. Como você achava que era o curso antes de começar a fazer? Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu realmente fui tipo, tô chegando aqui pra poder conhecer. Bom, você viu alguma matéria que não esperava ter? Como eu disse, eu não esperava nada. Mas realmente, psicologia jurídica e antropologia, do que eu já não esperava, aquilo eu não esperava ainda mais. Quer dizer, não esperar é esperar. Vocês me entenderam, né? Bem, qual é o melhor método de se dar bem no curso? Eu só fiz o primeiro período e, como eu disse, eu tava muito desorganizada, me adaptando, não sei, mas mesmo assim eu diria que sempre cai naquele negócio do estudo, principalmente do interesse. Se você se interessa, você busca mais e você entende melhor e, enfim, nada barra sua jornada atrás do conhecimento e de dissipar as trevas da ignorância. O professor meu que fala isso, dissipar as trevas da ignorância. É muito puxado. Agora que eu faço um curso integral, eu acho muito mais leve, eu acho de boa, porque tinha a tarde inteira pra estudar, tipo, tinha bem pouquinho tempo de aula, pra ser sincero. Então é denso, como eu disse, tem muita coisa pra estudar, às vezes uma página, 2, 3, me levava muitas horas. É triste, né? Quando você tem que estudar, o tempo passa voando. Mas eu diria que você tem mais tempo pra lidar com essas coisas. Mas isso é o primeiro período, sabe? Como é bem introdutório, realmente não chega a ser tão pesado, porque não tem tanta coisa que é difícil, principalmente pelo método como os professores acabavam levando a matéria. Eles, infelizmente, às vezes meio desleixados. Teve alguma matéria que mostrava o lado prático? Não. No máximo, analogias que o professor fazia em sala pra gente entender alguns conceitos, mas a gente não chegou a fazer petição, essas coisas. A teoria que chegava perto da prática. O que você fez no primeiro dia? Ninguém se conhecia, então foi aula normal, assim, não teve aula aprofundada. Foi o professor perguntando o que a gente achava que era o direito, porque a gente escolheu o curso. Eu dei uma volta pela universidade, porque eu era nova lá, não conhecia nada. Um papo com os veteranos, um papo com a galera da minha sala. E voltei pra casa. Que área pretendia seguir? Na real, eu não sabia. E eu não cheguei a ter contato com nenhum. Eu só conseguia imaginar o que podia ser legal. Eu gostava muito da ideia de trabalhar com direito ambiental. Defender o meio ambiente, natureza, terra-mãe, mãe terra. Natureza agora me deserdou. E por fim, você tava gostando? Gostando é uma palavra muito forte, entendeu? Eu tava convivendo. Eu achava interessante. E é legal, uma ideia legal de poder ou de conhecimento mesmo, um dos dois aliados. Saber os seus direitos, o que você pode exigir e o que pode ser exigido. Exigido de você. Que coisas que a maioria das pessoas comuns não sabe. Direito do consumidor também eu gostava muito, esqueci de falar. Mas os professores estimularam um pouco e também eu tava me adaptando, então foi difícil por isso. Eu não tava super empolgada, meu Deus, direito 100% na veia, mas tava achando maneiro, assim. Agora, muitos de vocês me perguntaram por que eu saí do curso, porque eu desisti do curso. Eu acho desistir uma palavra muito forte. Não é como se fosse isso aqui tá muito difícil, não dá mais pra mim sair. Mas basicamente uma coisa principal é que eu não me imaginava trabalhando na área. Estudar o assunto era interessante, conhecimento, mas a parte de pensar em mim advogando ou estudando muito pra concurso, ser juiz, eu não me sentia totalmente animada pra isso. Eu tava muito nem da ideia de quando fosse chegar mais à frente, mais na prática, tipo, mais na lei mesmo. Como eu não tava gostando muito, eu tive a oportunidade de testar a medicina, de experimentar a medicina. E eu também não fazia ideia, assim, a gente nunca sabe até realmente viver. Eu saí, eu meio que não tinha nada a perder. Eu tive, porque não podia trancar, tinha que cancelar a matrícula porque era uma universidade federal. E numa universidade federal, por causa de uma lei, sou muito do direito, você não pode ter 2 matrículas ao mesmo tempo. Se eu sair, se quisesse voltar, eu teria que entrar por outro Enem. Mas eu sabia que seria mais fácil entrar em direito depois do que entrar em medicina se eu quisesse depois experimentar. Basicamente é isso. Beijão pra todo mundo que perguntou, mas especialmente para as pessoas que pediram. Beijo, Gabriela Mello e Bruna Silva. E é isso, galera. Espero muito que tenha ajudado vocês. Um beijo e tchau!